E hoje nós vamos seguir no capítulo 11, a partir do versículo 7. Semana passada nós começamos o capítulo 11, essa terceira grande narrativa do Evangelho segundo Mateus, onde o texto vai falar sobre as muitas reações em relação ao ministério de Jesus. Vimos a reação de João Batista em relação ao ministério de Jesus. Hoje nós vamos ver um pouco mais do que o texto sagrado tem a nos dizer. A partir do versículo 7, diz assim: quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Pai Santo, é a Tua palavra, Senhor. Tua verdade revelada e o meio pelo qual o Senhor fala ao coração dos homens, edifica a sua igreja, convence os homens da verdade, da realidade, e nós te suplicamos esta manhã. Então, Santo Espírito, use essa exposição para nos edificar, para nos abençoar, para nutrir a nossa alma, fortalecer o nosso espírito e nos tornar mais parecidos com o Seu Filho. Eis o Teu povo, Senhor. Que o coração dos nossos irmãos aqui presentes, e o meu em especial, seja profundamente afetado pela Tua verdade, atravessado pela Tua palavra, ferido pela Tua verdade, Senhor. E assim o Senhor seja glorificado na conversão do perdido, na edificação do corpo, no aperfeiçoamento dos santos. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Nós vimos na semana passada esse momento que, ao meu ver, muito significativo, muito especial, muito importante, onde João Batista tem uma reação no mínimo estranha em relação ao ministério de Jesus. Mas tudo isso foi descodificado na semana passada, Nós entendemos que João Batista tinha uma revelação limitada sobre o Cristo. E por isso, quando ele vê uma outra face do ministério do Messias, do ministério do Cristo, ele estranha, mas logo Cristo prega para João Batista e fica tudo bem. Contudo, esse é um dos trechos que eu mais amo em toda a Escritura. Eu tenho alguns textos bíblicos assim, que falam comigo, que me provocam muito, uns negócios assim que eu me apego, Eu tenho alguns textos bíblicos assim que eu fico neles há muito tempo da minha vida. Esse aqui é um deles. O trecho que nós lemos é o momento em que Jesus vai sair em defesa de João Batista, em face das pessoas que estavam ali, presenciando o questionamento sobre a identidade do Messias por parte de João.
E aqui é legal, né? Legal porque é um princípio que alguns sustentam em relação à amizade. Quando os discípulos de João vêm e questionam, Jesus prega o Antigo Testamento para ele, mostra que o que ele estava fazendo era coisa do Messias, termina esse momento dizendo que bem-aventurado é aquele que não encontra tropeço no Cristo, ou seja, dá um se liga em João, né? Bem-aventurado quem não encontra em mim motivo para se escandalizar ou tropeçar. E aí os discípulos de João saem. E é nesse momento aqui de transição que a gente vai ver esse princípio do qual eu estou falando. Porque para João, Jesus tem uma palavra, vigia. A palavra de Jesus é essa, vigia. Está dando mole, bem-aventurado é a pessoa que não se escandaliza em mim. Mas quando os discípulos de João vão embora, Jesus vai falar bem dele. Esse é o princípio da amizade, né? Te exorta na frente e fala bem por trás. Então, quando os discípulos de João vão saindo, Jesus vai dar um testemunho honroso de quem esse cara é, de quem João Batista é. Isso para que as pessoas que estavam ali não ficassem pensando mal de João. Jesus vai dizer, eu vou dizer quem ele é, eu vou mostrar para vocês quem ele é. E ele começa falando sobre a identidade de João quanto profeta, né? Versículo 7 ele diz, quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João, o que vocês foram ver no deserto? E aqui ele vai falar disso, do caráter de João, quanto um profeta, quanto um servo de Deus, quanto alguém que está a serviço do reino e tem um ministério a executar. E eu quero ser isso aqui que a gente vai ler. Eu quero ser isso aqui. Ele diz o seguinte, o que vocês foram ver no deserto? E a primeira coisa é um caniço agitado pelo vento, é uma pergunta retórica, né? Eu não sei se você já parou, assim, em algum momento da sua caminhada por Campo Grande, que é cercada por morro, né? E olhou lá para cima do morro e, de repente, o vento estava amassando o mato que estava alto. Você já viu isso? O vento batendo e o mato inclinando, assim, por causa da força do vento? No canavial acontece a mesma coisa. Quando o vento está muito forte no canavial, a tendência é que a cana, que não é tão resistente assim, se incline em direção para onde o vento está soprando. E é o que ele está falando aqui. A pergunta retórica é, o que vocês foram ver no deserto? Aquele lugar onde João desempenhava o seu ministério. O que vocês foram ver lá? Uma cana, um caniço, que para onde o vento sopra, ela enverga. Foi isso que vocês foram procurar lá? Em outras palavras, Jesus está dizendo, cara, quando vocês foram atrás de João Batista no deserto, vocês estavam pensando que se chegar lá vocês iam encontrar uma pessoa maleável? Uma pessoa que se inclina para toda a direção que o vento sopra? Foi isso que vocês foram procurar no deserto? E eu quero ser como João. Quando eu penso em ministério, eu quero ser como João, que não é uma cana que é forçada a se inclinar para a direção do vento. De maneira alguma eu quero me encontrar um ministro que vai para onde o vento está soprando. E é o que a gente mais vê desde sempre. Desde sempre, os muitos ventos dessa vida, às vezes são os ventos de doutrina, Paulo falou sobre eles, né? Os ventos de doutrina, os ventos da moda, aquilo que está em alta, uma coisa que assola muito os pastores e as igrejas é o vento do pragmatismo. Alguém sabe o que é isso? Pragmatismo nada mais é do que reprodução daquilo que está funcionando, né? Está dando certo, a gente faz. É o que está dando certo para lotar a igreja aí? Evento, vamos fazer evento. E há quem diga que evento é vento. Evento é vento, passa, vai embora, né? E aí a gente pula, grita, rola nesse chão. Aqui o pessoal não vai querer rolar muito não, porque o chão não é propício, né? Tu vai levantar branco de poeira aí, não é propício. Mas vamos fazer evento para que o negócio dê certo. A primeira pergunta é, o que é dar certo? Qual é o conceito de sucesso do reino de Deus? Se você pensar na vida de João Batista, esse cara terminou com a cabeça numa bandeja de prata. É o conceito mundano de sucesso? Então, o que é o vento do pragmatismo? É essa ideia de que nós, e aí eu estou pregando para a nossa igreja, né? De que nós precisamos fazer o que dá certo. Primeiro tem que saber o que é certo.
Primeiro tem que saber o que é esperado de nós quanto povo de Deus, quanto igreja de Cristo, quanto povo que se reúne aqui para que o reino de Deus avance. E eu não quero ser uma cana, eu não quero ser um caniço que enverga para lá. E chega alguém de uma igreja, não sei de onde, pastor, de onde eu vim era assim, lá era assim. E eu não estou falando que lá estava errado, o que eu estou dizendo é que aqui não é. Porque aqui nós temos um compromisso com aquilo que nós estamos fazendo. Nós começamos essa igreja aqui, essa comunidade, a partir de uma questão específica, uma demanda que nós notamos na nossa comunidade, na nossa localidade aqui. E se eu ficar atendendo todo mundo que chega aqui e sopra, para onde a gente vai? Hã? Não, pastor, lá de onde eu vim é assim. Não, pastor, porque na internet eu vim desse jeito. Porque me falaram que na igreja de amigo meu funciona assim. E com isso eu não estou querendo dizer que a gente não pode implementar muita coisa boa aqui, desenvolver os nossos trabalhos. Nós vamos desenvolver os nossos trabalhos, mas fiéis àquilo que nos foi dado. Eu não sou uma cana agitada pelo vento, e nem você deve ser. O ministério de João Batista, o exemplo de João Batista nos conclama a sermos firmes naquilo que o Senhor nos confiou. Você é obrigado a estar lá no trabalho firme, em casa firme, na faculdade firme, na vizinhança firme, não importa onde você esteja, mas está todo mundo fazendo, irmão, tu é todo mundo. Já dizia sua mãe? Não, mãe, mas todo mundo vai, tu é todo mundo. Né? Eu gostei do meme da Copa, né? O funcionário chega, patrão, a gente vai ficar de folga no Jogo do Brasil, tu foi convocado? Convocado, pô. Mas mãe, todo mundo está fazendo, irmão. A gente não é todo mundo. Somos o povo de Deus. Nós recebemos de Cristo algo extremamente precioso. A igreja é coluna da verdade. Nós não podemos de maneira nenhuma nos dobrar aos muitos ventos que sopram nessa vida. Segunda coisa que ele pergunta, outra pergunta retórica, é se aquelas pessoas foram ver um homem vestido com roupas finas. E aqui ele não está falando contra se vestir bem. Tá? Ele está falando daquela classe de pessoas, daquele grupo de pessoas que só tinham aparência. O que vocês foram ver no deserto? Um cara que vive de aparência? Vocês não encontram isso lá. Lá no deserto, onde João Batista pregava, onde João Batista exercia seu ministério, não tem gente maleável e também não tem gente que vive de aparência. Quem está lá é um homem de Deus de verdade. É um homem que entendeu a seriedade da sua vocação e não se dobra, não se curva e não enfeita para agradar ninguém. E a gente gosta, né? A gente gosta de comprar as imagens. Aquelas figuras que diante de nós parecem ser muita coisa. Eu sempre torno a esse exemplo, né? Um dia, um homem atribulado de espírito, de alma, de terno e de gravata, passou pela porta de uma igreja, tinha uma maleta na mão, entrou na igreja, sentou na frente, né? E aí, no meio do culto, alguém olhou para o irmão, assim, de terno e gravata, foi e perguntou se ele queria uma oportunidade para falar, né? E aí a pessoa levantou e falou assim, eu? É você, o irmão, está aqui nos visitando, está com a oportunidade. Ele falou, não, mas não sou crente não. Né? Porque supostamente um homem engravatado comunica espiritualidade, comunica fé, comunica compromisso com Deus. E em nome de Jesus, eu não estou falando contra essas coisas. O que eu estou querendo dizer é que João não é o cara das aparências. João é de verdade. João é um cara que tem um compromisso com aquele que o enviou. E ninguém vai fazer João mudar porque ele não é uma cana que o vento balança para lá e para cá. Está firme naquilo que Deus o confiou. E ele continua dizendo que essas pessoas que vivem de aparência, que parecem ser, mas não são, estão dentro dos palácios. E João não é esse cara. João está no deserto, falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. João é esse cara. Aí ele continua perguntando, o que essas pessoas foram ver? Vocês foram ver um profeta? É um profeta que vocês foram ver lá? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. E aqui a gente vê porque que João é tão grande na perspectiva de Jesus assim. Versículo 10 ele diz, este é aquele de quem está escrito. João é uma profecia cumprida ambulante. João é uma profecia cumprida ambulante.
O texto sagrado, a Bíblia falou sobre João, lá em Malaquias 3:1. Põe para a gente, por favor. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Está falando do Cristo, né? O mensageiro da aliança é o Cristo. Não o preparador do caminho. O preparador do caminho é João. Mas o mensageiro da aliança é o Cristo. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos exércitos. Então, João é uma profecia cumprida. E Jesus está dizendo, ele é muito mais do que um profeta, ele é uma profecia viva. Ele é aquele que Deus enviou para preparar o caminho do Messias, o Salvador esperado, aquele que vocês tanto aguardavam a saber. João Batista é esse cara aí. João Batista é esse cara. E qual era o dever de João Batista? Preparar o caminho. Isso é extremamente significativo, irmão. Porque naquela época, quando um rei, um príncipe, um homem de alta patente, muito importante, ia para algum lugar específico, alguém ia na frente, um emissário, um mensageiro. E ele ia preparando o caminho. Há quem diga, há dados, né, históricos, que dizem que eles iam até pavimentando a estrada, sabe? Cobrindo buracos, tapando buracos, tirando as obstruções e anunciando que alguém viria. Que uma pessoa muito importante estava a caminho. Esse era o papel de João Batista. O papel de João Batista era preparar o caminho porque o rei estava chegando. João Batista é esse cara que aparece no tempo e no espaço, na história, e a gente vai ler aqui o versículo 11 para falar melhor sobre isso, para preceder aquele que os homens do passado, os antigos profetas, só especulavam. Aquele que os homens esperavam, mas não sabiam bem quando viria, onde viria, que forma seria. O pai de Noé, no nascimento de Noé, quando Noé nasce, o pai de Noé fala, esse nos consolará dos nossos cansaços e fadigas que nós fomos submetidos por causa da queda. O pai de Noé já estava esperando esse homem, que consolaria toda a humanidade dos efeitos da queda, dos efeitos da maldição lançada sobre os homens. Até o pai de Noé já estava esperando. Todo mundo veio falando, a lei falou, os profetas falaram, mas só um dos profetas viu com os olhos. Versículo 11, ele diz, em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Por que ele é maior do que todos os outros profetas nascidos de mulher? Justamente por isso. Porque todo mundo profetizou, todo mundo pregou, todo mundo falou, todo mundo esperou. Mas João Batista, enquanto exercia o seu ministério, olhou para a fila do batismo e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não só pregou sobre o Cristo, mas ele viu o Cristo com os próprios olhos e por isso ele é maior do que todos os seus predecessores. João Batista é o cara que não só falou, mas viu, trocou ideia, bateu papo, apertou mão, jogou na água. Ele teve um encontro com Cristo assim a ponto de falar, meu Deus, ele está aqui diante de mim. João Batista é aquele que fecha, ele encerra a carreira dos profetas veterotestamentários. Os profetas que falaram sobre Jesus param em João Batista, porque João Batista fala e o vê, o recebe, lá no Rio Jordão. Mas olha que escândalo é o final do versículo 11. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isso é maravilhoso. Porque se você lê o texto, né? Você lê o texto, aí você vê, meu Deus, João Batista é maior que todo mundo assim, sinistrão, cara sinistrão assim, grandão. Você fala, pô, João Batista é um cara especial, no sentido de ser melhor do que os outros. Mas olha o que o texto diz. Ele é maior do que os profetas que só falaram e não viram. Mas ele é menor do que aqueles que não só creram no Cristo, mas agora são habitados pelo Espírito dele, estão inseridos na realidade do reino de Deus. Então, quando você olha para a pessoa que está sentada do seu lado, não estou pedindo para você olhar não, né? Estou pedindo não olhe, não precisa não. Mas quando você olha para alguém que está aí pertinho de você, você está vendo alguém que é súdito de um reino que tinha sido só profetizado.
Você está do lado de alguém que faz parte da realidade do reino dos céus, que foi inaugurada assim que Cristo, em seu primeiro advento, chegou entre nós. Então, assim, você é maior do que João nesse sentido. João falou sobre o Cristo, João viu o Cristo, mas você é habitado pelo Cristo. O Cristo te salvou, te libertou, te tirou do império das trevas e agora você faz parte da realidade do reino do Cristo. Por isso que o menor no reino dos céus está na vantagem em relação a um monte de profeta. Os profetas só falaram, só viram, só profetizaram. João falou, João viu, mas a igreja, inaugurada ali em Pentecostes, quando o Espírito é derramado de maneira ampla, está dentro de uma realidade que antes era só profecia, que era uma fala dos profetas, mas ainda não havia se concretizado. Versículo 12, um dos versículos mais complicados de interpretar em toda a Bíblia, um dos mais, né? Diz o texto: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. Essa parte até é fácil, né? Essa é fácil, mas depois é terrível. E os que usam de força se apoderam dele. Por quê? Porque você conhece o restante da Bíblia. Você conhece que não é por força nem por violência, que é pela obra do Espírito, que é quando Deus entra no coração do homem, converte o homem, faz o homem uma nova criatura, que o homem não é salvo por obras, por aquilo que ele faz, mas pela graça de Deus e operação soberana do Espírito em seu coração. Mas parece que o texto está dizendo que a gente entra no reino de Deus na força. E honestamente falando, né, você vai pesquisar e você vai ver, é muito difícil de interpretar o texto. Mas tradicionalmente, por causa da primeira metade do texto, e é o que eu disse, é mais fácil, né? A primeira metade do texto está falando sobre a violência que se faz contra o reino de Deus, contra o reino dos céus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. E parece que o texto está querendo dizer que desde os dias de João Batista, o reino de Deus sofre violência, é violentado e aqueles que fazem força se apoderam dele, não no bom sentido. Porque um bandido pode colocar uma arma na sua cara ali fora e se apoderar do seu celular. Esse é o sentido negativo de fazer força contra alguém e se apoderar daquilo ali. Então o reino de Deus, o que parece que o texto todo está dizendo? Parece que o reino dos céus sofre violência desde os dias de João Batista, e aqui ele está se referindo à prisão de Herodes, né? Herodes prende João Batista porque ele prega contra o adultério de Herodes. Desde aquela época, o reino de Deus inaugurado com o primeiro advento de Cristo sofre com pessoas que lutam contra ele. Em todo tempo tem alguém tentando resistir o avanço do reino, tentando frear o avanço do reino. E como é que eles fazem isso? Violência. Eles prendem os profetas, eles matam os profetas, eles calam os profetas, eles se levantam contra as pessoas que falam em nome desse reino. E é por isso que eu digo a você, você quer uma religião tranquila, você não pode abraçar o cristianismo, porque você é um representante do reino dos céus. E todas as vezes que se fala no reino dos céus, o império das trevas está sendo atacado. E eles não costumam ficar em paz. Você entende isso? João Batista é essa lanterna, né? Tem um versículo, acho que é João, não lembro agora, né? Mas diz que João Batista era uma lâmpada acesa, que ardia e iluminava. João Batista, num período de trevas, aparece gritando no deserto: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E os homens começam a olhar para João, começa a luz que aponta para algo muito maior. Se você decidir ser essa lâmpada, que queima, arde, comunica a luz do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, se prepara, meu irmão, para sofrer violência, por ser um representante do reino dos céus. Não tem vida tranquila quando o assunto é vida cristã. Não tem vida tranquila quando você decide defender os interesses do reino. Toda essa briga política que nós temos visto, graças a Deus melhorou, né? Graças a Deus. Está bem melhor. Mas tudo isso que nós vimos aí, sofremos muito com isso, nada mais é do que conflito de interesses. Cada um querendo estabelecer seu governo, cada um querendo estabelecer o seu reino.
E perceba, irmão, é extremamente compatível com isso aqui que a gente está falando. Fake news para cá, fake news para lá, acusações para cá, acusações para lá. Tive que A única vez assim que eu me indispus no período de eleição foi quando eu pedi uma pessoa para parar de depreciar a imagem de ambos os candidatos. Porque ainda que sejam candidatos, antes são idosos, imagem e semelhança de Deus, pessoas que carecem da graça e da misericórdia de se arrependerem, e as pessoas falando atrocidades acerca dessas pessoas. E às vezes são pessoas que exigem respeito, né? Falando contra seres humanos que, por mais que estejam em lugares específicos, né, são gente, seres humanos, imagem de Deus. Foi a única vez assim que eu me indispus. Cara, pelo amor de Deus, podia ser seu avô, podia ser seu pai. Ia gostar que alguém falasse isso, seu avô? Ah, não, então por que você está falando do avô dos outros? Porque ele é avô. Nome de Jesus, né? Mas essa bagunça veio de onde, irmão? Conflito de interesse. Você acha que o império das trevas está desinteressado nesse mundo? Você acha que você vai falar sobre o reino dos céus, como João Batista vai vir preparando o caminho? Isso aqui também é legal. Como é que João Batista preparava o caminho? João Batista não preparou o caminho fazendo evento para ninguém. João Batista não preparou o caminho abrindo a porta de um galpão como esse aqui, dizendo que nós íamos ter festa todo final de semana, que nós precisaríamos de métodos atrativos para atrair a juventude. João Batista preparou o caminho, tocou o coração dos filhos para que eles se convertessem aos pais, dos pais aos filhos, gritando: arrependam-se, se voltem para Deus em arrependimento, em obediência. Lucas diz que o ministério de João Batista tem a ver com a preparação de um povo bem disposto. O que isso significa? Significa que os homens são indispostos por natureza para seguir o que Deus determinou. Todo homem nasce com uma indisposição natural de se curvar diante de Deus. Quando João Batista prega, chama, convoca os homens ao arrependimento, o que ele está fazendo é provocar nos homens essa necessidade de estarem dispostos a obedecer ao Criador de todas as coisas. É assim que se prepara o caminho para o Cristo. Então, quando você for preparar o caminho para o Cristo entrar no coração de um familiar, de um amigo de trabalho, agora está chegando Natal, né? Vai para a ceia, em nome de Jesus, irmão, pede lá para orar, hein? Não deixa essas oportunidades passar batido, não. Às vezes a gente fica aqui brigando, né? Mas celebra Natal, celebra Páscoa, não sei o que e tal. É aquilo que o pessoal do grupo sabe muito bem, né? Nós aqui, desde que nós começamos, nós entendemos que essas datas são uma oportunidade extremamente relevante. Wesley, a cultura vê como um momento assim de mercado, de lucro e tal. A gente vai redimir isso. Aproveitando o Natal, a Páscoa, esse negócio todo que a gente sabe muito bem, e no meio da ceia pedir: posso dar uma palavrinha? 2 minutos, nem vou gastar muito tempo, né? Você vai lá, você sabe o que o Natal significa, do que ele fala, para onde ele aponta. Já vai ter aquele tio, né, meio, né, começou cedo. Mas deixa ele, faz o teu. Pede para orar, fala sobre o Cristo, comunica o Cristo de Deus. E não faça isso dizendo que vai ficar tudo bem. Não prepare o caminho dizendo que a economia vai melhorar, de que as portas de emprego se abrirão e de que todos serão curados. Isso pode ser como não pode ser. O que os homens precisam, o ministério de João Batista precisa ser reproduzido pela igreja. Preparar um povo bem disposto, um povo inclinado a servir a esse Deus de todo o coração. E o único jeito de nós nos inclinarmos a Deus em obediência é nos arrependendo dos nossos pecados e reconhecendo que Ele é Deus e nós estamos afastados dEle. Então João Batista prepara o caminho dessa forma. Mas todas as vezes que alguém decidir lutar pelo reino, pregar o reino, disseminar os interesses do reino, você vai encontrar resistência. Você vai encontrar violência. E desde os tempos de João Batista, o reino de Deus sofre violência daqueles que odeiam a verdade de Deus. Você precisa estar esclarecido acerca disso. O texto continua. No versículo 13 ele diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Era o que eu estava falando, está vendo? Todo o Antigo Testamento, onde o Antigo Testamento para? João Batista. O homem que traz clareza
acerca de tudo aquilo que o Antigo Testamento falou. Que clareza é essa? Qual é a revelação do Antigo Testamento que João Batista traz de maneira muito clara? Eis o Cordeiro de Deus. Tu vem a mim me batizar, mas eu que careço ser batizado por ti. Aquele que me mandou batizar disse: sobre quem você vê descendo o Espírito, esse é o meu enviado, esse é o Cristo. Então, João Batista está dizendo, não tem tudo que os profetas e a lei falou? Está aqui encarnado diante de nós. Essa pessoa, é esse homem, que Isaías disse que não tem parecer nem formosura, mas é o Cristo. É aquele que nós esperávamos para nos libertar dos nossos pecados e nos abrir a porta para o reino de Deus. Então, versículo 14, ele fala mais uma profecia cumprida em João. Versículo 14, ele diz: e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. João, capítulo 1, se eu não me engano, João Batista nega isso aqui. E parece uma contradição, né, entre Jesus e João. João Batista nega que ele é o Elias. Pessoas perguntam: quem tu é? Tu é o Cristo? Ele não. Tu é um dos profetas? Ele não. Tu é Elias? Ele fala não. Mas por quê? Porque as pessoas tinham uma crença naquela época, uma ideia, que quando o profeta Malaquias, é lá no capítulo 4, versículo 5, põe pra gente, por favor. O profeta Malaquias fala do Elias, as pessoas pensavam numa pessoa mesmo, o Elias ressurgindo e vindo, né? O Elias voltou, ressurreto dos mortos, para resolver os problemas de Israel. Mas não era disso que a profecia falava. A profecia estava falando de alguém lá, ó. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então, assim, as pessoas pensavam numa pessoa que era o Elias, mas a profecia falava de um ministério compatível com o ministério de Elias. E qual é o ministério do profeta? Você aí que acha que é profeta, né? Vamos junto aqui aprender o que é ser profeta, né? Já alguém questionou assim: poxa, Wesley, tu é muito duro, né? Pô, tu, né? Aquela coisa toda. Aí eu fiz uma pergunta para a pessoa, né? Falei: faz uma avaliação das pessoas para quem a gente fala. As pessoas estão 100%? Ei, não. Mas tem muito que melhorar? Eu, sim. Você acha que está mais para mal ou mais para bem? Está mais para mal. Você acha que tem muita coisa que o povo precisa ouvir assim, de modo que o povo precisa se arrepender? É. Falei: agora vai para o texto bíblico. Vê qual foi dos profetas que chegou diante de um povo rebelde, que vivia uma vida longe do Senhor, afastado do Senhor, um povo que errava no básico, no mínimo. Qual dos profetas falou com a voz de veludo para esse povo? E sabe por que disso, irmão? Agora eu quero abrir meu coração aqui. Vocês sabem que eu amo vocês sabem, né? Mas sabe por que disso? Porque isso aqui não é brincadeira, cara. Eu estou falando do destino eterno da sua alma. Isso aqui é sobre o destino eterno da alma de cada um de nós. E se você não se arrepender de verdade dos seus pecados, você vai parar no inferno. A Bíblia coloca, os termos que a Bíblia coloca é fogo, sofrimento eterno, tudo isso é símbolo. A gente não sabe como é que vai ser, se vai ser uma churrasqueira mesmo assim, acesa. A gente não sabe se vai ser assim. O que eu estou querendo te dizer é que a Bíblia está comunicando que para o réprobo, aquele que não há de se arrepender, existe um sofrimento eterno, tormento de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que é fogo que não se apaga, que é verme que come carne e não morre. A morte vai morrer, não tem morte lá, você vai sofrer eternamente se não se arrepender. Como que eu vou ficar brincando com isso, irmão? Como que eu vou ficar aqui tentando parecer bonzinho a fim de que você não olhe para mim com estranheza? Que me estranhe. Que me estranhe, estou pouco me lixando que você me estranhe. Mas é mentira que as coisas que estão sendo faladas aqui de Bíblia aberta são incompatíveis com a verdade. E torno a dizer, eu não sou uma cana que é balançada, inclinada pelo vento. Eu sei quem me chamou e o que eu preciso colocar diante dos homens. Então, o ministério de João Batista é compatível com o de Elias nesse sentido. O povo precisa ser despertado para a realidade. O povo precisa ser despertado para a verdade. O povo precisa ser despertado para o fato de... Na verdade, não há tempo para brincar, né? Não é tempo de brincadeira. Nunca foi brincadeira. Está falando de céu e inferno, irmão.
Está falando de um destino eterno, sofrendo ou em gozo eterno, de alegria eterna ao lado do Senhor. E aí é o que eu estou falando, né? O pessoal sempre, mas vocês são muito duros. E quando a gente fala do céu, ninguém reclama, né? Da eternidade ao lado de Cristo. Nós estamos falando desses dois caminhos, de um lugar de perdição eterna e num lugar de salvação eterna, onde estaremos ao lado do nosso Senhor. E a única coisa que te faz, irmão, entrar nessa realidade e permanecer nela, é se arrepender dos seus pecados. Então preciso estar domingo após domingo falando com as pessoas ao meu redor. Cara, você precisa voltar para Deus. Você está longe de Deus, afastado de Deus. Pega aí o texto bíblico, capítulo 18 de 1 de Reis. Vê como é que Elias aparece pregando para o povo. Acho que é versículo 21, eu acho. Ele aparece no Monte Carmelo dizendo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, e aí vocês falam que eu sou ignorante, né? Pega essa do Elias então. Se Baal é Deus, vai atrás dele, pô. Elias falou isso lá, está escrito. Se Baal é Deus, vai atrás de Baal. Mas se Deus é Deus, vai atrás de Deus. Elias está dizendo, cara, eu não quero nem saber se vocês vão rejeitar Deus. O que eu estou querendo dizer é que não dá para ficar brincando. Um pé lá, um pé cá. Um dia está com Deus, um dia está com Baal. Um dia ora para Deus, outro dia ora para Baal. Um dia quer a igreja, outro dia quer o mundo. Um dia quer a comunhão com os irmãos, outro dia quer o conforto do sofá. Um dia quer se envolver com a obra de Deus, com o que Deus está fazendo no mundo. Um dia quer se envolver com os seus planos pessoais. Quer dar tudo que tem, único e exclusivamente para si mesmo. Escolhe, cara. Escolhe. E aí a perspectiva da morte no Antigo Testamento diz que na sepultura não tem mais plano, não tem mais vida, não tem mais projeto. Em outras palavras, você precisa gastar sua vida aqui e agora com aquilo que realmente importa. Ou você entrega toda a sua vida para Deus. E eu não estou falando, vocês sabem disso, eu não estou falando de vocês não cuidarem da vida pessoal de vocês. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos estar conscientes o tempo todo de que a coisa mais importante é a missão de Deus na qual nós estamos inseridos e na qual nós estamos envolvidos. Passar de segunda a domingo, irmão, sem ter falado de Jesus para uma pessoa, sem ter conversado sobre a Bíblia, sem ter pensado ao menos no avanço do reino de Deus, ter recebido 13º enchido dinheiro, o bolso de dinheiro, sem pensar em como as suas finanças e os seus recursos podem fazer com que o reino avance. Vai cair o 10º e eu já até sei que eu vou comprar um ventilador novo. Louvado seja Deus pelo seu ventilador. A maior calorzão, compra mesmo ventilador. Mas o que eu estou querendo dizer, o que vem primeiro aqui? Qual é o primeiro plano feito pela sua mente, pela sua consciência acerca das coisas que você tem? Acerca da sua vida, acerca do seu tempo? Quais são? Então o trabalho do profeta, do Elias, do João Batista, e o teu é provocar a consciência dos homens. Pedir que os homens encarecidamente se arrependam e se voltem para Deus, a fim de que eles não pereçam eternamente. É o que eu disse aqui há umas 2 semanas. Para estar nessa posição aqui, tem que ser por amor. É muito amor para dizer aos homens, eu preciso que você se arrependa. Eu careço de que você se volte para Deus, para que você, no final das contas, não tenha que lidar com o juízo divino. Para a gente encerrar. Versículo 15 em diante. Nós vamos até o 19, direto, porque o texto está falando de uma coisa só. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas aqui compararei esta geração, irmão, é aqui que faz do texto uma das coisas mais preciosas para mim. Por que eu sou tão apegado a esse texto aqui, esse bloco da Escritura? Você vai ver agora. Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos seus companheiros. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram, não prantearam. Pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas dizem, esse tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas diziam, eis um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que esse texto está comunicando para nós? Jesus está diante daquele povo que ouviu o questionamento de João Batista sobre a identidade do Cristo, defendendo João Batista, né? Está ali. De repente ele tira o foco de João Batista e ele diz, agora eu vou falar de vocês. João eu já disse quem era. João é cumprimento de profecia. Maior profeta nascido de mulher. João é esse cara, é essa figura
que cumpre duas, no mínimo duas, na verdade 3, né? Tem Isaías 40, versículo 3 também, voz do que clama no deserto. No mínimo 3 profecias do Antigo Testamento. João é esse cara, não precisa ficar preocupado com João não, que eu sei quem ele é. Mas agora eu quero falar com vocês. A que eu vou comparar essa geração? E ele coloca aqui, ele ilustra através de costumes do passado, né? Vocês parecem meninos na praça, que gritam uns aos outros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós contamos lamentações e vocês não choraram. Do que ele está falando aqui, irmão? Toda vez que alguém ouve uma música, a flauta tocando, o que é natural de alguém que ouve uma música? Tem gente que é ruim dançando mesmo, né? Então fica parado com as duas plantas dos pés assim e fica assim, ó. Né? Fica assim para não ficar muito estranho. Sabe que hoje tudo o pessoal faz vídeo e os grupos aí tá cheio de meme. Né? Então se tu não dança muito bem, você não precisa, né? Fica aqui, ó. Aqui, ó. Fica assim, tá ótimo, tá? Mas o que é natural quando alguém ouve uma música? Qual é a reação natural da provocação da melodia? Você está aqui, ó. Porque a música faz isso. E o costume naquela época eram as crianças, os meninos, sentados nas praças enquanto uns tocavam, os outros dançavam. E o que ele está querendo dizer? Vocês não respondem ao estímulo que nós estamos dando. Nós estamos cantando, tocando e vocês não dançam. A provocação natural da música não surte efeito em vocês. Aí ele vai para um outro extremo, porque a flauta e a música falam de um ministério de alegria, tá? Agora ele vai para um ministério mais obscuro e ele diz, nós cantamos ou entoamos lamentações e vocês não choraram. O que eram as lamentações? Eram contos tristes, que naturalmente as pessoas se entristeciam e choravam quando ouviam esses contos. Ele está dizendo, cara, a gente toca música, que é coisa alegre, ninguém dança. A gente conta coisa triste, também ninguém chora. Vocês não reagem. O que Jesus está querendo dizer? Que não importa o que seja feito diante de pessoas de coração de pedra. Você pode ser um profeta da música, que toca para os outros cantarem, dançarem. Você pode ser um profeta do lamento, que fala para os povos, para as pessoas chorarem. Se elas forem essas pessoas rebeldes, elas não vão reagir. E João está dizendo, no versículo 18 em diante, João veio de um jeito. Como é que João veio? Quem conhece o ministério de João sabe. João foi criado pelos essênios, ali no deserto, um povo que era ceta, vivia uma vida muito precária. Se hoje nós fôssemos descrever João Batista seria um profeta rústico, não é? Roupa de pele de camelo, comia gafanhoto, não tinha uma alimentação muito boa, vivia no deserto. Há quem diga, né, relatos históricos, né, que pelo fato de morar no deserto e não usar protetor solar, João Batista tinha uma aparência de um homem de quase 60 anos. Ele era da idade de Jesus, 30 e pouco ali. Então ele foi tão castigado pelo sol, a pele dele foi tão castigada pelo sol que ele tinha um aspecto de gente velha. Vestido uma roupa horrível, ele era fora da moda. A roupa dele era feita com pele de camelo. Não comia em Outback, ele comia não. Tinha não esse negócio não. O bicho era do deserto tão mesmo, rústico toda a vida. Falava aquelas palavras duras, ele falava, não adiantava nada. Aí veio Jesus, né, um outro ministério. Jesus diz lá, ó, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e as pessoas chamaram ele de glutão beberrão de vinho. Quem é João Batista? João Batista é o cara do deserto, quer vir aqui e vai ouvir pregar, não vou atrás de ninguém não. Arrependam-se dos seus pecados e voltem para Jesus. Quem é Jesus? É aquele que senta com o publicano, abraça a prostituta, está ali fazendo meio de campo. Jesus era sociável, João Batista não. Jesus andava no meio do povo, João Batista não. Jesus fazia refeições com as pessoas, João Batista só comia o gafanhotozinho dele lá. Eram dois tipos de profetas. E não adiantou nada. Não adiantou nada. E sabe o que é a coisa mais linda do mundo? Que isso é para você parar de escolher profeta, porque não é sobre o profeta. Nunca foi sobre o ministério que está diante de nós, é sobre nós. Então se o cara vem com amor, né, um amorzinho, senta aqui, pecador, para a gente, né? E eu estou falando nesses termos assim, mas a gente sabe que Jesus não era assim.
Essa conversa que Jesus era só amor, era um ursinho carinhoso, isso é tudo mentira. Senta aí, pecador, vamos conversar, trocar uma ideia para você se arrepender. O pecador não se arrependia. João Batista dizia no deserto, pecador, se arrependa. O pecador não se arrependia. Onde é que está o problema, irmão? No cara que senta, dá carinho, amor, abraça, faz sala, é sociável, ou no cara que está lá no deserto de maneira rústica e não liga muito para o que vão pensar dele? Nenhum nem outro. O problema está no povo. Isso para mim foi um bálsamo no meu coração, né? Porque às vezes eu fico tentado assim, a imitar uns caras que são mais tranquilos, né? Vamos ver um negócio aqui legal pra caramba, legal? Põe pra gente Mateus capítulo 3, versículo 2. Quem é que está falando aqui? João Batista, amém? Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora põe o 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois... 2 tipos de ministério, 2 tipos de pregadores, a mesma? É, só isso. 2 tipos de ministério, 2 tipos de pregadores. Um que toca flauta e um que conta lamento. Mas o povo não reage. Mas o povo não reage. Sabe qual é o meu consolo? É que existe uma mensagem para a gente se apegar, e é ela que eu estou apegado, eu estou preso nessa mensagem aqui. Eu sou só um reprodutor daquilo que é verdade desde sempre. Os homens estão afastados de Deus e precisam se arrepender e se tornarem súditos do seu reino pela porta do arrependimento. Ele termina o versículo 19 dizendo, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que ele está querendo dizer com isso? Que apesar dos homens não receberem e aceitarem nem o ministério de João e nem o ministério de Jesus, a sabedoria, Sofia no grego, o conhecimento de Deus ou a verdade de Deus é justificado pelo estilo de vida que eles viviam. Então, tanto João Batista quanto Jesus viviam um estilo de vida que não negava a mensagem que eles carregavam. E qual é o meu dever e o seu dever quanto profetas do Senhor nessa terra? Ter uma vida que não pode ser contestada. Ter um estilo de vida que não nega a pregação da nossa boca, dos nossos lábios. O nosso dever é deixar por conta dos homens, que os homens nos rejeitem, irmão. Que as pessoas façam pouco caso da mensagem que nós temos pregado e comunicado. Mas que tudo que a gente tem comunicado, a sabedoria do texto, toda a sabedoria que nós temos comunicado seja comprovada pelas obras que acompanham, que nós sejamos um testemunho vivo, que nós acreditamos de verdade que o Rei vem, de que Jesus está às portas e que o único jeito dos homens estarem diante do Senhor naquele grande dia é o arrependimento dos seus pecados. Eu quero, nessa manhã, conclamar você que está aqui, junto comigo, você que vai ver depois dessa mensagem. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos, todos, nos arrependermos dos nossos pecados. E consagrada, tradicionalmente, a Bíblia comunica a ideia de uma vida de arrependimento. Uma vida de arrependimento que parte de um reconhecimento da nossa condição diante de Deus. Esse é o verdadeiro apelo ao pecador. O apelo ao pecador não é venha que sua vida vai mudar. Vai mudar, mas não do jeito que você espera. Venha que as coisas vão ser resolvidas. Vão ser, mas não do jeito que você imagina. Já cansei de dizer que quer dinheiro, vai trabalhar, né? Não quer ficar tão doente assim, cuida da saúde, se alimenta melhor, doença não foi feita para dar imposto. Aquela coisa toda, né? Mas a coisa mais importante é que um dia Jesus vem. Um dia, todo olho verá, irmão. E parece que o texto está falando sobre o fato de que todos os homens estarão conscientes de que está acontecendo alguma coisa. Os crentes vão assimilar na hora, chegou o grande dia. O Cristo de Deus, que veio nessa vida, entrou no tempo e no espaço como homem, encarnou
participou dessas aflições, dessas limitações, se humilhou se tornando um homem como nós, um dia vai vir do jeitinho que João viu. Apocalipse. Glorioso, vencedor, triunfante. Estabeleceu o seu reino eternamente, se vingar de todos os rebeldes. Eu costumo dizer, e é a verdade da Escritura, a vida aqui e agora é uma oportunidade para os homens se voltarem para Deus, se apegarem a Ele por meio de Jesus Cristo. E eu te conclamo hoje, meu irmão, venha a Cristo arrependido. Venha a Cristo arrependida, venha a Cristo por meio da pregação do Evangelho e torne-se um súdito, uma súdita do reino de Deus. Essa é a pregação do Evangelho. Você pode ser um dessas pessoas, ou uma dessas pessoas, que ouvem inúmeras pregações, ouvem a flauta tocando, ouvem o lamento tocando e não reage por nada. Pode passar a vida inteira na frente do YouTube. Pregador forte esse aí fala do que eu gosto, hein? Você pode passar a vida inteira em culto após culto, culto após culto, culto após culto. Você pode trabalhar com um crente que prega para você todo dia. Se você não se arrepender dos seus pecados e se voltar para Cristo Jesus como seu Salvador, lamento te dizer, você vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Mas também se você se arrepender e vir a Cristo, o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, você vai ser invadido pela consciência de que sua vida foi salva. De que sua vida foi salva. E não há mais o que temer. A morte já não será mais um problema. As limitações dessa vida, escassez, dor. Tenho tatuado aqui, ontem fui no show, né? Vocês viram que eu fui no show ontem, né? Tenho tatuado aqui um refrão de uma música, de um artista que eu gosto muito. E o nome da música é Toda Dor é Por Enquanto. Está escrito aqui no meu braço, tatuado. Todas as vezes que eu estou numa luta, numa prova, numa maluquice da vida, eu olho aqui, e eu botei aqui de propósito, né? Porque você está aqui o tempo todo. Isso fala do prazo de validade dessa vida, que Edwards dizia que é dura, incerta e passageira. Só que o que vai passar, irmão, não é só aquilo que há de bom, não, né? Família, aí você fala, meu Deus, quero ficar com minha família para sempre. Um bom emprego, aí você se apega querendo ficar aqui para sempre. O outro lado também é a verdade, toda dor vai passar. Todo sofrimento imposto sobre nós pelo pecado vai passar. Toda dor é por enquanto. Todo sofrimento é por enquanto. Toda tristeza é por enquanto. E os arrependidos que estão sofrendo aqui agora, um dia terão de seus olhos todas as lágrimas enxugadas e estarão diante do Cristo de Deus. Amém?